mostrar para vocês somente duas das nossas campanhas. Essa aqui consumiu 142 mil, com 63,8 mil cliques, mais de 1 milhão de impressões, né? Nessa outra campanha, nós tivemos um gasto de 64 mil, custo total, 752 mil impressões, 30 mil e poucos cliques ao longo desse tempo. Para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco. O fato é que lá no início da minha jornada, eu bem pequenininho ainda, não sabendo quase nada da ferramenta, tendo que investir um pouquinho de grana que eu tinha, de verba que eu tinha, e ter que fazer aquilo dar certo da melhor forma. Olha, não foi nada fácil, mas foi algo prazeroso, árduo, mas prazeroso, porque você percebe que com a dedicação correta, com o aprendizado correto, você consegue tirar o melhor proveito, né, das campanhas do Google e fazer alavancar sua empresa. No meu momento, lá atrás, quando eu comecei a investir no Google, isso era quase que a última cartada que eu tinha para sair da situação que eu me encontrava. Poucos clientes, empresa quase quebrando, pouca grana, dificuldade na família. Acredito que seja talvez a experiência e a realidade de muitos. Então fique comigo nesse vídeo que o que eu tenho para dividir com vocês talvez possa lhe ajudar, possa lhe encaminhar, né? Possa lhe dar um pouquinho do que eu aprendi, de repente, quem sabe o norte, para você seguir no início da sua jornada de anúncios do Google. Bom, de toda essa experiência que eu obtive ao longo desses anos, eu vou dividir com vocês 3 lições no vídeo de hoje que talvez possa te ajudar muito no início dessa jornada. Primeira grande lição, você precisa entender o que tem por trás da máquina. Nem tudo é dinheiro para o Google. Pode parecer super contra-intuitivo o que eu disse para vocês agora há pouco, mas acreditem, para o Google nem tudo é dinheiro. O que vocês precisam entender e o que tem por trás da máquina do Google são pessoas, claro, que projetam isso, né, que fazem e constroem esse algoritmo, e maior do que isso, tem a ideia central do Google. O que tem por trás do que o Google quer entregar para as pessoas? Qual é a missão? Qual é a missão do Google? Então, partindo desse raciocínio, não sei se vocês lembram, lá no início, né, onde a internet ainda era discada, existia outros buscadores juntamente com o Google, como KD, por exemplo, né? KD, CADE. Era um buscador como o Google também. E como é que o Google teve a projeção que teve? Como o Google se tornou o Google? Então eles construíram 2 grandes pilares para que eles pudessem alcançar. E o maior pilar, o que ele defende em mais alto grau, acredite, é o usuário. O Google ele preserva a busca do usuário como algo de maior importância na sua entrega, na sua missão. Ele quer entregar para o usuário exatamente o que ele procura. Porque imagina só, lá no início, quando a internet estava começando ainda, as pessoas, pouquíssimas pessoas usavam e estava interagindo, começando a acreditar, elas precisavam ter uma boa experiência. Então, quanto melhor experiência o Google entregasse, mais o seu nome ia ser buscado, como buscador, na verdade, né? Mais pessoas iam querer usar o seu serviço. Por quê? Porque quando elas procuravam determinado endereço, determinado serviço, determinada experiência, elas alcançavam exatamente o que elas queriam. Então, olha que é um paradoxo, né? Para que o Google pudesse crescer como empresa, né, como nome, ele precisava realmente ajudar as pessoas da melhor forma. Então, até hoje, isso não mudou. O que o Google leva em mais alto grau de importância é a experiência final do usuário. E o segundo grande pilar que o Google preserva, é claro, é o anunciante. É o anunciante que paga as contas do Google. E aqui existe uma coisa, é um paradoxo, né, que eu disse para vocês lá no começo, que nem tudo é dinheiro para o Google. Como é que o Google vê o anunciante? O Google, para o Google, não existe, claro, né, o dinheiro é importante, a verba que o anunciante injeta no Google é importante, mas para o Google, ele dá tanto valor ao grande anunciante quanto o menor anunciante. Por quê? Porque a máxima do Google, a missão dele é fazer com que cada anunciante tenha um pedaço, tenha a possibilidade de oferecer seu produto ou serviço nas suas redes de pesquisa ou display do Google. Porque se ele conseguir
entregar cada espaço proporcional a cada anunciante, ele vai fazer com que mais usuários tenham melhores experiências. Acompanhe um raciocínio. Imagine se o Google privilegiasse somente as pessoas que tivessem mais dinheiro, mais verba. Ele não ia entregar de forma tão minuciosa tantos endereços, tantos serviços, tantos produtos como ele entrega hoje. Porque quanto mais espaço ele der para um sem número de pessoas, ele vai fazer com que cada usuário possa encontrar, possa ter um leque de opções muito, muito vasto. Então, por isso, não só por isso, mas uma das grandes questões do Google é justamente oferecer para cada anunciante, seja grande ou pequeno, um espaço para que ele possa oferecer os seus produtos ou serviços. Então, aqui tem uma super sacada para você, pequeno anunciante, que está começando agora, que já começou há um tempo, mas não tem tanta verba para anunciar assim. Aqui vai uma sacada que pode te ajudar demais nesse início. Por isso que eu te falei, se você souber o que tem por trás da máquina, nem tudo é dinheiro, você entendendo a alma, a missão do Google, você consegue se adequar e tirar muito proveito disso. Sabendo então que para o Google o mais alto grau que ele tem, que ele defende, é o usuário, você vai fazer o seguinte: se você aparecer para ele da melhor forma e lá no teu site você entregar exatamente aquilo que ele quer, cada vez que você tiver essa boa impressão para o Google, cada vez mais ele vai te entregar mais espaço por menos dinheiro. Por quê? Porque você pegou no ponto que o Google mais defende. Você entregou exatamente o que o usuário do Google procurou. Claro, você pagou para aparecer para o Google, mas o seu anúncio tinha tão extrema relevância para o usuário que o Google vai fazer, ao final das contas, que você pague menos e com isso você apareça mais. Então veja, se você faz um anúncio excelente, se você aparece exatamente para o usuário do Google, o que o usuário buscou, você tem a tua entrega é exatamente o que ele procurava, você vai ser muito bem visto pelo Google. E olha que paradoxo. Quanto mais você é bem visto pelo Google, mais você paga menos. Vou dizer de uma outra forma. Tem você anunciando e o concorrente anunciando mais que você. Se você tem mais relevância do que esse anunciante, se o seu anúncio é tão bem orquestrado de forma que tenha mais relevância para o usuário, o Google vai te privilegiar, ele vai te colocar na frente do cara que paga mais e vai te cobrar menos. Se você é um pequeno usuário, um pequeno anunciante, perdão, está começando agora, capriche nos seus anúncios. Faça com que ele tenha extrema relevância, porque mesmo com pouquíssima verba, o Google vai lhe permitir que você apareça. E se você for bem no início, vai fazer com que você apareça cada vez mais em melhor posição. Isso vai fazer com que você, obviamente, exponha seu produto ou serviço, fature mais com isso. E com esse faturamento a mais que você vai ter, claro, você vai poder aportar cada vez mais verba no Google. E isso vira um círculo, né? Enfim, uma bola de neve que vai fazer com que a sua empresa cresça. Acredite, esse é o caminho. Segunda grande lição: o teu sucesso de ontem não garante o sucesso de amanhã. Esse assunto é de extrema relevância se você quer se manter vivo, se você quer se manter cabeça com cabeça, se você quer se manter sempre atualizado e tendo o melhor proveito possível dos seus anúncios. O que te levou ao sucesso de hoje não vai te levar ao sucesso de amanhã. Isso por quê? Porque se vocês repararem a velocidade com que a tecnologia nos traz novidades atualmente, é impensável. E o Google é quase que um ser vivo, né? Metaforicamente falando, ele muda o tempo todo. Então, não é raro mudanças do Google, por exemplo, do Facebook, né, dos algoritmos, de políticas de privacidade, de disputa de informações entre grandes empresas, que acabam repercutindo, afinal, lá no final da ponta, em quem anuncia, em quem consome, nos dados dos usuários. Então, isso pode mudar de um dia para o outro. Então, se você não se mantém atualizado e preparado para mudar rapidamente e aprender rapidamente, olha, você pode. Tudo que você sabe hoje já foi provado, claro, que em pouquíssimos meses não vai ser mais efetivo lá na frente. Então,
você precisa não se acomodar jamais. Você precisa o tempo todo buscar novas informações, o tempo todo estar antenado. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso estando do lado de pessoas que vivem isso, que respiram isso. Aqui no nosso canal, por exemplo, você sabe que nós trazemos problemas realmente que acontecem, a gente traz estratégias, sacadas que a gente usa, utiliza na prática, e a gente traz os nossos resultados. Assim como grandes players também do mercado, eles trazem sempre o que está acontecendo. Você só precisa estar do lado certo das pessoas certas, pessoas que possam agregar no seu conhecimento. E você sozinho não consegue. Você sozinho, você não consegue acompanhar toda essa evolução que a tecnologia nos traz. Eu, por exemplo, eu tenho, até hoje eu faço utilizações de cursos de ensinamento, de mastermind, que são pessoas que estão no topo, enfim, pessoas que se reúnem para discutir as últimas novidades, as últimas tecnologias. E se eu não faço isso, obviamente eu vou ficar obsoleto em pouquíssimo tempo. Antigamente, eu lembro que a gente fazia um curso, né, qualquer curso que seja de qualquer área, e a gente usava aquele aprendizado por anos, né? Anos a fio. A gente tinha nosso diploma lá, de certificado e tudo mais, e aquilo nos acompanhava durante muito tempo. Hoje não. Hoje você faz uma atualização, um aprendizado, em pouquíssimos meses você tem que estar fazendo outro. E o mais interessante é que não é para você ficar ostentando que tem um certificado, um diploma qualquer, sei lá, X ou Y, não. Isso é para que você se mantenha na prática realmente fazendo com que as coisas funcionem. Porque, acredite, a coisa muda de uma hora para outra. O algoritmo é quase que vivo. Então, o que você fazia que funcionava ontem não vai ser, talvez, o que funciona amanhã. Então, partindo desse princípio, eu te convido a estar sempre se reciclando, sempre do lado de pessoas que trazem novidades, pessoas que comentam, que respiram o que acontece de verdade, né, nos bastidores, na prática. E aí sim você vai se manter sempre ali tete a tete, conseguindo fazer com que suas campanhas, seus anúncios performem sempre da melhor forma. Terceira e última lição que eu quero conversar com vocês hoje é: não terceirize o seu maior patrimônio. Aprenda esta nova habilidade. Então, segundo especialistas, essa nossa grande crise que tivemos agora, aliás, que estamos tendo ainda, essa crise de saúde, acelerou de 5 a 10 anos o mundo digital. Então, imagine comigo, o que nós só veríamos, né, novidades, situações, circunstâncias e comportamentos, só veríamos daqui a 10 anos, estamos vendo agora. Óbvio, as pessoas não podiam sair de casa. As pessoas tiveram que se reinventar. Empresas fecharam, empresas quebraram. Pessoas que ofereciam o serviço de uma maneira, começou a oferecer de outra. Eu mesmo, na minha empresa, tive que me reinventar dentro do mundo digital. Eu tive que rapidamente conseguir um escape, né, para que nós pudéssemos sobreviver em momentos que tivemos agora há pouco tempo. E o interessante é que essas saídas que nós obtivemos, né, essas sacadas, esses novos caminhos que nós desbravamos, é o que está agora abrindo novos horizontes para a nossa empresa mesmo. Então, o que eu preciso que vocês compreendam é o seguinte: vocês precisam aprender essa nova habilidade. Que habilidade é essa? É a habilidade de fazer os seus próprios anúncios. É a habilidade de dominar o marketing da sua empresa. E como a gente faz o marketing nos dias de hoje? Claro, no digital. Não existe mais marketing por cartão, não existe mais marketing por panfleto, não existe mais marketing por anúncios em jornais de bairro, jornais de grande circulação. Isso não existe mais. Hoje a gente consegue anunciar para a pessoa que veste determinado tipo de roupa, que frequenta determinado tipo de lugar, que tem determinado tipo de sexo, de gosto, que usa o smartphone X ou Y, enfim. A gente consegue entregar nossa mensagem, nosso produto para a pessoa correta. E a gente só consegue fazer isso no mundo digital. Então vocês precisam aprender essa nova habilidade. Então convido vocês a aprender essa nova habilidade, que é dominar o marketing digital da sua empresa, ou seja, propagar o nome da sua empresa, do seu serviço, do que você oferece nos meios digitais, e que você encabece isso. Não delegue o tesouro
do seu negócio na mão de terceiro. Ninguém vai tratar tão bem o pulmão do seu negócio como você. Eu costumo fazer uma analogia, talvez porque agora nós tivemos um bebê há pouco tempo, então eu converso sempre com a minha esposa, a gente conversa no seguinte sentido: cara, é impressionante como a gente cuida do nosso filho. Será que alguém cuidaria do nosso filho tão bem quanto a gente cuida? Acredite, ninguém cuidará tão bem do seu filho quanto você mesmo. Se você tem que sair para trabalhar, enfim, fazer ter os seus afazeres e deixar outras pessoas cuidando do seu filho, jamais, por mais exímias cuidadoras que elas sejam, por mais de confianças que elas sejam, jamais terá todo o cuidado que um pai e uma mãe verdadeiramente terão. Então, você precisa necessariamente dominar essa habilidade e é cuidar do maior patrimônio que você tem na sua empresa, que hoje, acredite, é o marketing digital. É o que vai fazer com que a sua empresa cresça, vai fazer com que ela progrida, vai fazer com que ela passe por crises e vai fazer com que você tenha o crescimento do seu negócio. O negócio hoje em dia, na era de agora, isso não cresce mais como crescia antigamente. Agora são crescimentos geométricos. Você tem uma nova sacada, tem um novo negócio, você consegue propagá-lo em questão de dias, de meses. Só basta você ter o conhecimento certo e saber apertar os botões corretos da plataforma correta. Então, eu convido a você, necessariamente, que tenha o maior cuidado do mundo com essa nova habilidade que você precisa aprender. Você necessariamente tem que cuidar do maior patrimônio da sua empresa. Recapitulando os pontos que conversamos hoje, a gente falou da primeira grande lição, que é: nem tudo é dinheiro para o Google. Nós conversamos sobre como é importante você entender como funciona a missão do Google, o que, que ele quer, o que, que ele mais privilegia, os dois grandes pilares que ele protege até hoje. E se você entender isso, você mesmo com pouca verba, você vai conseguir ter seus anúncios garantidos ali pelo Google e fazer com que você cresça, tenha cada vez mais espaço para você anunciar. Segunda grande lição: o sucesso de ontem não vai garantir o seu sucesso de amanhã. Falamos sobre como hoje em dia as coisas mudam rapidamente, como o algoritmo é quase que vivo, né? Como as mudanças repentinas podem repercutir de forma avassaladora nas nossas campanhas de anúncio. Então, é importante que você esteja sempre na crista da onda, sempre conversando, respirando sobre quem lida com isso diariamente, para que você esteja sempre a um passo de fazer as mudanças rapidamente, que vai, claro, proteger os seus anúncios. Terceira e última grande lição que eu aprendi ao longo desses anos é: não terceirize o seu maior patrimônio, não terceirizem o marketing do seu negócio, da sua empresa. Proteja o seu marketing. Por quê? Porque hoje em dia, no mundo digital que temos, o marketing é o marketing digital propriamente dito, né? É o meio que nós temos de chegar aos nossos clientes, é o meio que nós temos de crescer a nossa empresa, é o meio que nós temos de alavancar o nosso negócio. Você não pode deixar na mão de terceiros essa coisa tão melindrosa, tão preciosa que é o pulmão da sua empresa. É ali que você vai fazer com que ela cresça nos dias de hoje. E se alguma dessas três lições fez algum sentido para você, por favor, deixe aqui nos comentários. Você sabe, nós temos o maior prazer em responder. Eu mesmo, pessoalmente, vou ler e responder e te ajudar da melhor forma que eu puder, caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.